Existe uma série de conceitos extremamente importantes e basilares da psicanálise, mas há aqueles que são indispensáveis. Não que os outros não sejam, mas existe um grupo, designado inclusive por Freud, que corresponde a um emaranhado de textos que ele desenvolveu em 1915, mais ou menos, que são denominados os artigos metapsicológicos, ou seja, são conceitos sobre os quais ele se debruça e em relação aos quais ele dá uma relevância extremamente diferenciada para a compreensão da teoria psicanalítica. Então vejam que é claro que toda a teoria freudiana ela perpassa por uma série de conexões importantíssimas e indispensáveis para a compreensão da integralidade teórica, mas há aqueles que Freud sublinha de uma maneira especial. Um deles é inconsciente, o inconsciente. Certamente aqueles mais ou menos familiarizados com a psicanálise, ou mesmo nem tanto assim, já ouviram essa palavra, essa expressão, e sabem da sua importância, não apenas do ponto de vista teórico, por conta de alguma proximidade mais intelectualizada, mais descritiva, mais normalizante ou normatizante em relação aos preceitos que esse conceito carrega, mas sim até pela sua inserção cotidiana na nossa linguagem. A gente sabe que existe uma série de nomes, de expressões, de palavras que são herdeiras, que são oriundas da psicanálise e a gente, sem sentir, as utiliza de maneira corriqueira no dia a dia. E isso demonstra ainda que com todas as resistências que a psicanálise sofre, sua teoria, os seus teóricos e tudo aquilo que uma teoria dessa complexidade, dessa ordem de fato, merece ter do ponto de vista de indagação, de questionamento. Freud, inclusive, foi um grande defensor durante a vida inteira da questionabilidade científica, indispensável, né? É um pré-requisito para que se haja ciência, essa abertura, essa permeabilidade às questões, às invalidações, às complementaridades, né? As reivindicações, enfim. E a teoria psicanalítica, ela se pauta muito nisso, nessa lógica. Então, quando a gente encontra esses termos tão arraigados culturalmente, em diversas culturas, para se falar do sujeito, para se falar do nosso comportamento, a gente percebe a importância não só de conceitos como o inconsciente, que é um deles e sobre o qual a gente vai se debruçar um pouquinho mais hoje, mas sobre toda a teoria psicanalítica e do quanto ela, de fato, rompeu paradigmas, segue rompendo, segue provocando discussões, dúvidas, indagações, aprofundamentos, modificações, atualizações históricas tão necessárias e indispensáveis, não é mesmo? Mas, bom, isso tudo para dizer que o inconsciente é uma das bases, obviamente, para a gente conversar a respeito da psicanálise, das técnicas psicanalíticas, de tudo aquilo que vai se desenrolando a partir desse entendimento que vai se tentando fazer permanentemente a respeito da formação do sujeito, da sua constituição, dos processos que o orientam. E assim a gente vai se aventurando a desbravar e a entender ou tentar entender e compreender, quem sabe, um pouquinho mais, para que isso sirva como motivador para a gente seguir estudando e se aperfeiçoando. Bem, para quem não me conhece, eu sou a Tiane, sou aluna do CEP aqui de São Paulo, faço formação em psicanálise e tenho me comprometido nos últimos tempos a gravar uma série de conteúdos cujo objetivo é justamente compartilhar os meus conhecimentos, as minhas leituras, as minhas interpretações e incompreensões, também, por que não, a respeito da teoria psicanalítica, e tenho feito escolhas que eu entendo que fazem sentido para o meu repertório, para a minha grade curricular, para aquilo que eu estou estudando também, afinal de contas sou alguém em formação, e acredito que essa riqueza de interlocutores para debater a respeito da psicanálise é sempre um fator que enriquece todos esses aprofundamentos, essas diferentes perspectivas que a partir do nosso repertório individual a gente vai adotando também, certo? Bem, sem mais delongas, vamos lá então ao conceito de inconsciente. Como sempre, quem já está mais habituado aqui com a minha maneira de levar os conteúdos, eu parto de um roteiro pré-estabelecido porque existem muitas possibilidades associativas e eu sou alguém que sou muito propensa a ir abrindo janelas e parênteses, então, pelo cuidado com o tempo e para a gente conseguir ser o mais sintética possível, dentro do possível, eu gosto de me orientar assim. Então, eu sublinho alguns pontos aqui e a cada leitura que eu faço, a cada consulta que eu vou fazendo aqui para o lado, eu vou também trazendo as minhas questões, né? Então, numa fala mais livre para a gente ir fazendo essas associações, porque acredito também que o conteúdo em associação livre, como é
né, por excelência técnica psicanalítica do setting analítico, traz uma riqueza importante para a gente também se dar a oportunidade de abrir outras tantas perspectivas que muitas vezes na montagem, por exemplo, do roteiro, nas minhas leituras, eu não acionei. Então, acredito que essa estrutura sendo estruturada nos beneficie nesse sentido, além de tantos outros. Mas começando então com uma introdução ao conceito, como eu gosto de fazer, né? Partindo do pressuposto de que o conceito de inconsciente ele é o ponto central da psicanálise, né? Que foi o motivo de toda a minha introdução a esse conteúdo, né? Porque ele é fundamental para a teoria do Freud e ele se distingue de outras abordagens. Porque a gente sabe que o inconsciente ele não é uma novidade do ponto de vista terminológico, aquilo que, como se Freud tivesse sido o primeiro teórico, o primeiro pensador a trabalhar com a ideia de inconsciente. Ela antecede Freud. No entanto, Freud vai aproveitar essa perspectiva em benefício daquilo que ele estava, obviamente, desenvolvendo do ponto de vista psíquico, né, e de todas as suas correlações com a clínica, com aquilo que ele vinha estudando e desenvolvendo teoricamente a partir dos seus estudos. Então, o inconsciente ele vai ser apropriado de uma maneira inédita pela psicanálise e motivo pelo qual vai ser alvo de tantos questionamentos, de tantas indagações, porque, assim como outros tantos conceitos, como a própria sexualidade, foi algo revolucionário mediante o uso que foi feito. Freud, talvez ele tenha o mérito, se assim pode dizer, porque também é motivo de muita discussão e ele acabou sofrendo muitas contestações por conta disso, embora não se furtasse de nenhum deles, mas a grande questão do Freud é justamente ele conseguir fazer uma apropriação bastante aprofundada, complexificada, embasada, por que não? Obviamente, para ter sustentação, de coisas que na verdade antecederam a ele. Ele era um grande leitor, uma pessoa extremamente culta, leitora de mitologia, de literatura, né, de uma série de fontes diversas, o que fazia do seu repertório algo extremamente rico, e ele usava bastante dessa sua permeabilidade temática, vamos dizer assim, de diferentes fontes, né, de diferentes áreas do conhecimento, para utilizá-las em benefício daquilo que ele achava que faria sentido dentro dos seus estudos, dentro da sua teoria. O inconsciente, assim como o complexo de Édipo, né, da mitologia grega, então a gente tem uma série de exemplos dentro da teoria psicanalítica que nos comprovam essa inclinação, esse gosto do Freud, que foi muito bem utilizado, ele era alguém também que escrevia muito bem, então ele conseguiu fazer aí uma combinação bem inteligível daquilo que ele pretendia fazer em termos de desenvolvimento teórico. Com o inconsciente vai ser um pouco isso também. Então, para o Freud, nessa perspectiva de adotar, então, o inconsciente como essa base para desenvolver a teoria psicanalítica, ele vai entender que a consciência, portanto, não é tudo o que há, que até então, né, se trabalhava muito nessa perspectiva. Mas o inconsciente desempenha um papel crucial na compreensão da mente humana. Então, começamos apenas com esse nível de importância, né? E essa descoberta do inconsciente para Freud não foi uma invenção do termo, como eu falei, porque ele já circulava no romantismo alemão, de onde Freud bebia bastante, mas sim a identificação das suas leis, né, suas propriedades e regularidades. Então, o que vai ser feito vai ser justamente uma apropriação dentro do contexto que fazia sentido para Freud, dessa perspectiva já oriunda do romantismo alemão que ele vai utilizar, aproveitar para desenvolver as suas ideias e teorizar, aí sim, de uma maneira um pouco mais estruturada. A gente vai ver mais à frente que aqui ele vai delinear, inclusive no artigo de 1915, Metapsicológico Inconsciente, dentro daquele grupo que eu citei anteriormente, junto com o artigo ali de recalque, que vem na mesma época, né, outros assim de importância aproximada, equivalente, digamos assim. Ele vai demonstrar, ele vai tentar desbravar de fato um terreno um pouco mais sistematizado a respeito desses conceitos para que funcionem como conceitos, embora não os esgote, né? Freud não trabalha com a pretensão de torná-los alguma coisa com contorno rígido a ponto de não ser permeável a outras interpolações, a outras inclinações, modificações eventuais com o tempo, que é o que ele de fato faz durante toda a vida. Então, no início, o Freud tentou explicar esses fenômenos psíquicos por meio da neurologia, que resgatando um pouco da perspectiva histórica. A gente sabe que Freud era médico, né? Então ele tinha uma perspectiva ali até o final do século XIX, ele tinha uma missão para si, né? Um compromisso muito forte, justamente pela sua formação, pela maneira como ele, de onde ele vinha, das fontes das quais ele bebia até então, do médico, do neurologista, que buscava nos processos orgânicos explicações que dessem conta disso, que ele depois vai ver que não deu conta, né? Tanto é que vai desenvolvendo, e aí a gente tem a partir de 1900, né, o ano que, teoricamente, com a publicação da Interpretação dos Sonhos, é o ano que dá início
a psicanálise, né, do nascimento da psicanálise, embora a gente saiba que existe uma série de textos importantíssimos, indispensáveis à leitura, inclusive para se entender a teoria psicanalítica, que são pré-psicanalíticos, vamos dizer assim, que ficam ali em meados da década de 90 do século XIX. Né? Então, é importante a gente saber que esses textos, embora por muitos não sejam considerados psicanalíticos efetivamente, eles têm uma relevância, eu diria, indispensável, essencial, para a gente, inclusive, notar esses primeiros indícios, essas primeiras construções teóricas de Freud, que vão ser refletidas, que vão ter efeitos importantes depois, então, ali de 1900, né, durante todo o percurso da sua vida e seu desenvolvimento teórico especificamente aplicado à psicanálise, vamos dizer assim, né, se a gente tomar como norma essa tendência de considerar, então, o início dos textos psicanalíticos a partir da interpretação dos sonhos. No entanto, é importante, então, que a gente veja que ele já tenta explicar, né, e por isso que eu abri esse parêntese histórico só para a gente se situar no tempo, ele tenta explicar os fenômenos psíquicos por meio da neurologia, portanto, e isso a gente consegue ver no projeto para uma psicologia científica de 1895, no qual ele buscava descrever o comportamento humano através dos neurônios, né, e uma quantidade de fluxo. Então veja que ele já tá iniciando um trabalho com a perspectiva econômica, né, que ele vai trabalhar como energia física ou química, e aí depois a gente, enfim, a questão econômica a gente vai ver em vários momentos da obra psicanalítica, né, inclusive no próprio inconsciente, né, nos fenômenos todos que a gente vai notar, a questão das próprias pulsões, né, a questão afetiva, quantitativa. Então Freud vai ter muito esse diálogo do ponto de vista daquilo que é qualitativo, daquilo que importa do ponto de vista de conteúdo, e eventualmente alvo dali de todos os processos de recalque, enfim, não vou entrar nos pormenores, mas aqui a gente já vê que ele começa a trabalhar com esses termos, de modo que isso continua e a gente vai verificando de maneiras diferentes ao longo do tempo. E assim ele evita a necessidade de processos mentais inconscientes. Nesse primeiro esforço, portanto, ele vai tentar dar conta com essas ferramentas mais neurológicas de explicação, de tentar estruturar e elaborar alguma ideia que dê conta de explicar esses processos psíquicos, de modo a se afastar disso que seria o inconsciente, do qual ele não conseguiu fugir. Depois, né, a gente já tem o spoiler disso, de para onde essa dinâmica o levou. No entanto, né, já vem esse spoiler, ele percebeu que esse modelo neurológico era grosseiro e insuficiente para o que ele chamou de as sutilezas da análise psicológica. Então, Freud, desde o início, já começou a perceber que aquilo que ele estava tentando esboçar como algo a dar contorno a isso que ele tentava explicar, que aparecia na clínica, que vinha como sintoma, era insuficiente para preencher, de certa forma, ou para argumentar, enfim, trazer questões profundas o suficiente, ou pelo menos questionadoras o suficientes para colocar em xeque isso que ele estava tentando explicar. Fenômenos neurológicos puramente, questões sinápticas, definitivamente não eram tudo que se precisava ou tudo que se demandava de explicação para que essas questões fossem minimamente organizadas. Em relação a isso, Freud se deu conta muito cedo, né? De modo que o termo inconsciente ele vai aparecer pela primeira vez em uma nota de rodapé, no caso Frau M. von Ehne, muito famoso, né? E a sua existência foi estabelecida de uma vez por todas, digamos assim, na interpretação dos sonhos ali em 1900, né? Que é esse marco da teoria psicanalítica. Para Freud, a suposição de um inconsciente nesse sentido, dado todos dadas todas essas observações que ele foi fazendo, né, as constatações ao longo do tempo, essa suposição era necessária e legítima, com numerosas provas da sua existência na vida diária de pessoas sadias e doentes. E aí, nessa perspectiva, ele vai começando, né, o Freud era alguém que tinha um raciocínio muito lógico. Então, à medida que ele admite a existência necessária e legítima de um inconsciente, ele precisa responder algumas questões necessariamente coladas a esse conceito, que é a sua própria significação primária, vamos dizer assim, que é o fato de não estar consciente. Como se a gente consegue perceber a existência de um inconsciente, sendo que, por excelência, por definição, o inconsciente é aquilo que não está disposto, não está disponível, aliás, à consciência. Como que a gente descobre? Como que a gente verifica essa manifestação? A partir disso, ele vai pensar, então, que essa existência ela vai se dar por essa verificação da existência desse inconsciente vai se dar por diferentes maneiras, que não se limitam a pessoas doentes. Esse inconsciente não é alguma coisa necessariamente presente em alguém que esteja sofrendo alguma coisa que não consiga lidar com as questões por serem intoleráveis e de caráter de sofrimento muito profundo,
pelo contrário, pessoas sadias, todos os sujeitos, portanto, sadios e não sadios, dependendo da perspectiva adotada, vão apresentar esse inconsciente, e esse inconsciente vai se apresentar, por sua vez, através de algumas manifestações que aí ele vai numerá-las, vai listá-las. A primeira delas seriam os atos falhos, a gente chama também de parapraxias, né? Esses atos falhos vão ser os tropeços na fala ou na ação, como dizer uma palavra em vez de outra, ou esquecer onde guardou as chaves. O Freud vai argumentar que esses atos eles não são acidentais. Eles vão ter uma intencionalidade inconsciente que vão revelar alguma coisa que o sujeito não queria dizer ou saber. Então vejam que para a psicanálise, todas essas questões que muitas vezes passam batidas cotidianamente, elas vão merecer atenção. Justamente pelo seu caráter despretensioso, muitas vezes, quando surgem à luz da consciência, de maneira que pode ser um indício de que há uma resistência em atividade. Quando a gente se nega, talvez aparentemente por questões banais, de não dar atenção a alguma coisa a um ato falho, por exemplo, né? Talvez isso seja um indicativo de que justamente ali é necessário que se demore um pouquinho mais. Naquele ato falho, naquilo que foi comunicado ou não comunicado. Então, para o psicanalista, né, para o processo analítico, importa as entrelinhas, os interditos, os não ditos, os silêncios, né? A gente sabe que toda a atmosfera da análise ela vai percorrer justamente os caminhos que no cotidiano, na vida corriqueira, a gente geralmente não se atenta, deliberadamente ou não, né? É claro que até essa questão da incorporação da psicanálise dentro da vida cotidiana, a gente sem sentir, a gente é tomado por essa atmosfera, né? Mesmo aqueles que mais duvidam ou sequer têm conhecimento muito profundo ou intencional a respeito da teoria psicanalítica, a gente sabe que isso está tão enraizado, de certa forma, no nosso vocabulário, na maneira como a gente, inclusive, sabe que existem coisas a serem notadas e percebidas, que geralmente a gente não faria, e isso, apesar de ser uma herança da psicanálise, a gente não atribui a essa atividade. Então é muito interessante observar como, de fato, nós todos já não lidamos com isso, ainda que menos familiarizados com a teoria psicanalítica, como se os esquecimentos, esses atos falhos, ou a gente dizer uma coisa, né, querendo dizer outra, isso não signifique nada. Inclusive, isso muitas vezes é o motor de muitas discussões, de muitos mal-entendidos, porque as pessoas já partem do pressuposto de que existe uma intenção obscura ali, basta que haja um pouquinho de investigação para descortiná-la. Então, isso é um pouquinho do que Freud está falando nesse momento, que é uma das manifestações do inconsciente. Então, quando a gente vai aproximando da nossa vida cotidiana, fica um pouquinho mais fácil de entender onde ele está se situando, digamos assim, né? Inclusive, quando ele lança a Psicopatologia da Vida Cotidiana, o livro, é o momento em que justamente ele vai fazer esse trabalho, que vai ser um trabalho extremamente bem sucedido do ponto de vista não apenas teórico, mas de trazer para o leigo a perspectiva dos seus próprios atos, do seu próprio funcionamento em diálogo com aquilo que ele trazia teoricamente no estudo na teoria psicanalítica. Por isso que, e aqui os atos falhos, os lapsos, os xistes, são questões que são trabalhadas nesse livro, então ele também é uma literatura extremamente importante para a gente ir fazendo essas associações da vida cotidiana e daquilo que vai se manifestando também como uma forma de formação do inconsciente, como ele chama. Os próprios sonhos, que são considerados por Freud como a via régia para o inconsciente, a gente sabe que com os sonhos a gente tem uma dinâmica muito mais livre dentro daquela perspectiva do aparelho psíquico trabalhada por Freud. Mais adiante a gente vai falar de novo um pouquinho dela, eu sempre gosto de retomar para a gente ficar na mesma página, mas quando Freud vai conceber na primeira tópica ali até os anos de 1920, depois ele vai mudar, mas o aparelho psíquico como formado, né, a partir de sistemas, o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, como essas estruturas funcionando dinamicamente, vão ser importantes para a gente entender os processos pelos quais os pensamentos, as elaborações, as percepções, os desejos e a sua gradual complexificação para o nível representacional, por exemplo, que dirá Lacan mais simbólico, né? Para a gente construir, então, essa realidade que nos permeia e a maneira como a gente, enquanto sujeito, se constitui. Isso tudo, a partir desses conteúdos, né, que vão fazer parte desse inconsciente, eles precisam passar, portanto, por processos dentro dessa estrutura do aparelho psíquico para que eles ultrapassem, galguem posições cada vez mais próximas do nível consciente quando possível. Então, nos sonhos, o Freud vai falar, e aí aqui a gente vai ter intervenção de uma série de questões, como a censura,
né, o próprio recalque. Então, não é uma questão simples de se falar de maneira tão resumida, mas os sonhos nessa perspectiva de uma possível manifestação do inconsciente, eles vão estar presentes nessa perspectiva, nesse cenário, justamente por os pensamentos oníricos, né, o fenômeno onírico, ele ser muito mais desligado da questão da própria censura. Então, segundo Freud, essas barreiras que vão levantar muros, né, em relação a esse conteúdo do inconsciente, em acesso ao pré-consciente e consciente, vão estar mais brandas, vão estar menos rígidas, de modo que é mais fácil que haja esse trânsito dos conteúdos. Então, como uma forma de manifestação desse inconsciente, por conta desse contexto ambiental, se é que a gente pode falar assim, do nosso aparelho psíquico nessa situação, fica fácil de entender, né, por que nessas circunstâncias as condições são facilitadas para que algo desse inconsciente emerja a partir dos sonhos, certo? De maneira muito grosseira falando, a gente tem, inclusive, o conteúdo sobre recalque, eu falo um pouco sobre essa questão, não propriamente dos sonhos, mas para a gente entender essa perspectiva do aparelho psíquico na primeira tópica, né? É importante porque ela vai nos dar pistas sobre esse funcionamento. Os próprios sintomas psíquicos, como uma outra forma de manifestação do inconsciente, que vão ser as obsessões, as formações substitutivas de conflitos inconscientes, né? Então, os sintomas, eles vão ser, como a gente sabe, são formações de compromisso do consciente com o inconsciente. É como se fosse um verdadeiro acordo que não atende plenamente as duas partes, mas atende parcialmente um pouquinho de cada uma, para que o indivíduo, né, dentro desse eu aí que tenta fazer essa manutenção, esse gerenciamento daquilo que é uma pulsão do inconsciente exigindo que seja atendida e satisfeita, e aquilo que vem do externo, do próprio superego, se a gente já for der um pulo ali para a segunda tópica, que são as normas, que são as restrições, as leis, as proibições. Então, esse equilíbrio, de certa forma, muitas vezes, ele vai ser atendido parcialmente, insatisfatoriamente, mas pelo menos um pouco, por formações de compromisso que vão muitas vezes se manifestar em forma de sintoma, que não deixam de ser, aparentemente, um tipo de sofrimento, se a gente for analisar, que inclusive é o que leva muitas pessoas ao tratamento psicanalítico, né, algum incômodo dessa ordem, mas que se a gente for pesquisar de maneira mais profunda na vida desse sujeito, é uma solução mais tolerável em comparação com aquilo que é uma demanda, que é uma pulsão do inconsciente que não pode ser satisfeita plenamente, né, e que a partir desse gerenciamento, então, dessa diplomacia, vamos dizer assim, do próprio eu, se corresponde a partir dos sintomas. E é uma maneira de, então, manifestar isso que vem do inconsciente, que não na sua integralidade, mas dentro desse acordo que foi estabelecido entre essas partes. E dentro desse aspecto dos sintomas psíquicos, então, a gente tem esses conflitos inconscientes, né? Inclusive, uma parte importante da explicação, né, do que vem a ser as neuroses, mas isso é papo para outra. As próprias ideias, né, que assomam a nossa mente, vindas não sabemos de onde, conclusões intelectuais alcançadas não sabemos como, né, são todas possibilidades de identificação desse inconsciente tentando se manifestando parcialmente, de certa forma. Sem a postulação do inconsciente, muitos atos psíquicos permaneceriam desconectados e ininteligíveis, por isso, de novo, a necessidade que o Freud identificou desde muito cedo de trazer outras perspectivas para a explicação, né, desses fenômenos psíquicos aí que só a neurologia nos seus processos orgânicos não dava conta de fundamentar. Mas ao interpolar atos inconscientes, eles vão se encaixar em uma ligação demonstrável, que é justamente a partir dessas formações do inconsciente. Bom, partindo já para um outro ponto importante da discussão do conceito, que é o modelo topográfico da mente. E aqui, de novo, estamos nos situando na primeira tópica de Freud, certo? O Freud vai dividir nesse momento o aparelho em 3 lugares ou sistemas, que foi o que eu falei anteriormente, que é o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Rapidamente passando pelos 3, o consciente vai ser essa parte da mente que vai lidar com a percepção, né, imediata e a primeira organização dos dados sensíveis, aquilo que a gente consegue conscientemente se dar conta da existência de certa forma, né? E para o Freud a consciência não tem memória, ou seja, ela não armazena as lembranças em si, isso é importante. A consciência vai buscar uma organização, clareza e evitação de contradições. E isso já dá uma boa noção para nós do quanto é insustentável a gente conceber a existência do indivíduo apenas a partir da sua perspectiva consciente. Tudo aquilo que a gente vai trazendo à luz à medida que a gente vive, as experiências, os afetos, as afetações, a maneira como a gente significa o mundo, a forma como a gente
é afetado por alguma experiência, ainda que ela não diga respeito a algo do nosso presente, mas que nos mobiliza de certa forma, isso dá margem para a gente, ao menos, duvidar do quanto a gente consegue reter efetivamente nisso que seria alguma coisa plenamente consciente e acessível, tudo que nos constitui. Seria insustentável, né? Inclusive, ainda que a gente não esteja falando aqui de uma perspectiva física apenas, né, orgânica, como se tivesse uma caixinha chamada consciente, uma caixinha chamada pré-consciente e outra inconsciente, é sim uma questão da gente localizar isso de uma maneira um pouco mais abstrata, dinâmica, né, sistêmica, do quanto é preciso que haja outros reservatórios em nós, enquanto indivíduo integral, capazes de serem, entre aspas, armazenados, e aqui eu estou usando uma linguagem bastante metafórica para tentar dar conta dessa analogia, né, da gente conseguir entender de maneira didática, né, a função desses lugares, entre aspas, e da forma como dinamicamente eles vão se relacionar. E do quanto o consciente, portanto, essa consciência, ela é insuficiente para dar conta de tudo isso que nos acomete enquanto sujeitos detentores de um aparelho psíquico altamente complexo. E todos esses fenômenos que a gente consegue verificar na realidade. E por conta disso, então, Freud justamente vai desenvolver nessa primeira tópica essa concepção desses três sistemas. O segundo deles seria o pré-consciente, que é que ele vai abranger tudo aquilo que está na iminência de se tornar consciente. Por isso, pré-consciente ainda não é consciente, mas não está inconsciente. Ele já tem uma possibilidade de ser trazido à luz a consciência muito mais significativa do que, por exemplo, o conteúdo que vai estar inconsciente, que vai ser o terceiro registro ali que a gente vai ver depois. Ele é a memória disponível, evocável. O pré-consciente vai se articular com a consciência e vai conter os registros da memória que vão formar esse repertório cultural, familiar, etc. Tudo aquilo que a gente... É um pouco do que eu estava falando, né? Do quanto a gente tem noção de que nem tudo que a gente vive, as lembranças, aquilo que a gente guarda efetivamente, que nos molda, nos conforma, nos contorna, a gente sabe que isso não está 100% plenamente disponível na consciência, né? Seria até estranho pensar o quanto... Como seria esse funcionamento de tudo que a gente já viveu estar em plena atividade na nossa cabeça ao mesmo tempo, funcionando ali na nossa vida cotidiana, né? Isso seria, no mínimo, condição para a gente implodir, sei lá, né? Não dar conta, de fato, de viver as coisas da forma fragmentada como elas são, a partir de sujeitos fragmentados que somos, cindidos, né? E o inconsciente, que é esse nível de processamento psíquico onde vão se encontrar as ideias que vão representar desejos. Aí vejam que aqui a gente já está indo para uma perspectiva bem mais sensorial, bem mais perceptiva, mas não só, de modo que ele vai ser considerado aqui como um saco gigante de memória, desorganizado. Ele vai operar sob uma lógica diferente da clareza e distinção consciente, justamente por essa sua realidade de não estar... de todos esses seus conteúdos, ideias, afetos, não estarem numa perspectiva organizacional tão bem elaborada, talvez, como é pré-requisito que esteja para que seja levada à consciência, né? E tudo que é reprimido deve permanecer inconsciente, então esse é um ponto importante, mas o inconsciente abrange mais do que apenas o reprimido. E o acesso ao inconsciente só vai ser possível quando o conteúdo dele é transformado ou traduzido para o consciente, nesse processo dinâmico que a gente falava antes. E ele é um processo que exige superação de resistências. Então, o Freud, inclusive, vai trazer a perspectiva da existência da censura nesse pedágio, né, que vai ser estabelecido entre cada uma dessas etapas, entre o inconsciente e o pré-consciente, e do pré-consciente para o consciente. Tem censuras que atuam em diferentes níveis e em diferentes momentos dentro dessa dinâmica. Então não existe apenas uma censura, que é aquela que vai liberar o conteúdo do inconsciente, depois que está no pré-consciente e está liberado para o consciente. Segundo Freud, não, né? Existe uma segunda censura, que é aquela que vai acontecer entre o pré-consciente e o consciente, para que esse conteúdo de fato possa ser trazido à luz. Lembre-se de que aquilo que está no pré-consciente, ele é potencialmente, é um conteúdo que está disponível, que é evocável, não significa que será. Ainda tem um nível de resistência em atividade entre esses dois sistemas, certo? E justamente, então, que é o próximo ponto que eu trouxe aqui, a censura ela vai ser essa comunicação entre os sistemas, né, que ocorre entre os sistemas através de censuras ou testes. Então, a primeira censura vai ser essa do pré-consciente, do inconsciente e pré-consciente, né? E aqui é onde ocorre o recalque propriamente dito. Vejam o conteúdo de recalque que tem aqui também no canal. Ele é bem importante para a gente entender os processos pelos quais esse conteúdo recalcado passa
e a maneira como ele vai ser importante para a constituição desse inconsciente, como a matéria-prima do inconsciente, o quanto existem dois tipos de recalque para Freud, o primário e o secundário. Não vou entrar nos pormenores, tem um conteúdo só disso, mas só para a gente se situar do que a gente está falando e da maneira como isso se conecta conceitualmente. Nessa primeira censura, então, entre o inconsciente e o pré-consciente, é onde vai ocorrer o recalque propriamente dito, que é o que vai impedir que certas representações atinjam a consciência. Então, é um nível mais primário, né? Não passou nem para o pré-consciente, quer dizer, para a consciência ainda teria uma outra camada a ser superada, e isso vai ser dificultado uma vez que a censura já atuou de maneira impossibilitante desse conteúdo sair do inconsciente para o pré-consciente. E a segunda censura já vai ser essa que vai atuar do pré-consciente para o consciente. Ou seja, ela vai ser responsável por essa evocalidade da qual eu falava antes, que ela é circunstancial, né? E pela liberação de informações para a consciência. Bem, agora partindo para as 4 características principais dos processos de pensamento inconscientes, que são super importantes para a gente entender essa dinâmica que vai caracterizar esse inconsciente e vai dar os motivos porque ele é tão especial e inédito na sua articulação com o conceito psicanalítico premeditado por Freud, que era o que a gente falava lá na introdução. No artigo Inconsciente, ou Inconsciente de 1915, desse grupo ali de artigos metapsicológicos que eu mencionei anteriormente, o Freud vai apresentar essas 4 características que vão justamente diferenciar o funcionamento do inconsciente daquele que se verifica no consciente. Isso é bem importante. A primeira delas vai ser o que a gente chama de ausência de contradição, né? Que no inconsciente esses pensamentos e desejos opostos, eles podem e coexistem lado a lado, sem que isso implique num desconforto, num confronto em que um seja vencido pelo outro, né? Uma vez que existem essas ambivalências, essas aparentes contradições, isso não significa que será motivo de conflito, de disputa, de alguma coisa que precisa sair vencedora dessa dinâmica. Muito pelo contrário. O inconsciente, portanto, ele vai permitir a coexistência de opostos. Algo que, teoricamente, no nível da consciência, implicaria uma escolha, uma anulação, por exclusão, por contradição, no inconsciente não funciona dessa forma, certo? Por exemplo, é possível que a gente ame e odeie a mesma pessoa simultaneamente no nível inconsciente. E não tem um lugar para negação aqui, né? Não tem dúvida, graus de certeza. Essa característica contrasta diretamente com o princípio aristotélico da não contradição, né? Que é fundamental para o pensamento lógico consciente. Então vejam que, de largada, o Freud já vai bem na contramão daquilo que era premeditado do ponto de vista desse funcionamento consciente, lógico, legítimo do indivíduo. Quando, na verdade, a gente sabe que todas essas camadas contraditórias, elas, inclusive, são muito mais sobressalentes se a gente for averiguar os nossos desejos, a maneira como a gente funciona, ao trazer isso para a consciência de forma conflituosa, o que dá bastante amparo para essa argumentação de que no inconsciente o conflito não se verifica, justamente porque ele permite esse funcionamento em coexistência. Ao passo que no consciente a gente verifica o conflito porque as regras do consciente funcionam de maneira diferente, certo? O segundo aspecto a segunda característica frisada por Freud é o processo primário, que é justamente essa mobilidade dos significados, outro aspecto bastante importante. Ou seja, as ideias no inconsciente, elas podem transferir o seu significado de uma para outra com grande facilidade, sem o forte apego ao significado específico, né, que ocorre na consciência. Então vejam, aqui nesse processo primário a gente vai também ter uma lógica muito mais maleável, se a gente puder falar, que inclusive está tangenciando essa questão da mobilidade, né, das ideias, de que não há um compromisso, aquela coisa da rigidez verificada na própria consciência, é claro, com a querida participação do nosso superego aí nessa questão, né, dos estímulos externos, enfim, desse ambiente cultural também que nos contorna, mas no inconsciente, esse processo primário ele vai estar justamente descomprometido com esse respeito, né, a alguma coisa que criou laço, uma ideia que criou laço com afeto e disso não se desprende. No inconsciente isso não se verifica, no inconsciente a gente consegue ter esse trânsito de ideias, de significados de uma maneira muito mais fluida e, de novo, não passível de ser contestada do ponto de vista contraditório, inclusive. Vejam que essas características também entram em diálogo umas com as outras, porque isso tudo que a gente fala de forma fragmentada é muito mais para atender uma demanda didática do que propriamente para traduzir de forma específica e rígida aquilo que se verifica nesse funcionamento do aparelho psíquico. Muito pelo contrário, a gente sabe que as coisas funcionam de maneira paralela e muito mais dinâmica, né? Mas para a gente entender é importante frisar uma a uma. Então esse processo primário ele vai permitir que nesse inconsciente ocorra a transferência de significado, né?
que alguma coisa que eventualmente fazia parte de um determinado grupo de ideias, um afeto, se mobilize para outro e tudo bem, né? Não há problemas em relação a isso. Então esse processo primário ele vai estar desconectado ou mais afastado desse compromisso de fato, né? Com essa conexão, com esse encadeamento de ideias a significado de uma maneira que tende a não modificação por conta dessas regras mais bem estabelecidas nessa perspectiva consciente. E dentro desse processo primário, Freud vai ressaltar dois processos, vamos dizer assim, que vão dar conta de explicar esses fenômenos, que é justamente o da condensação e do deslocamento, que são inclusive possibilidades de vicissitudes das pulsões. Vejam que nada é por acaso. As pulsões, também tem um vídeo sobre elas, sobre esse conceito no canal, elas vão dar conta de trazer essa perspectiva da fonte orgânica, né, na primeira ideia que Freud monta a respeito da dualidade pulsional, né, como alguma coisa ali que vai se alocar nessa fronteira entre o corpo e o psiquismo, de modo que vai ser uma demanda, alguma coisa que sai do inconsciente que precisa ser satisfeita, né? E muitas vezes, como a gente sabe que a pulsão não para de pulsar, ela é incessante, diferente do instinto, né? A gente sabe que ela vai passar por diferentes possibilidades de destinos, de endereçamentos, de vicissitudes. Inclusive, pulsão e seus destinos é outro dos artigos ali de 1915, tão importantes dessa época. Vejam que estão todos eles amarrados, né, de forma bastante profunda, inclusive. E a condensação e o deslocamento vão ser duas dessas possibilidades pulsionais, dessas vicissitudes. Então, entendendo o processo primário como alguma coisa dessa característica do inconsciente, também vai sendo lógico perceber o caminho percorrido por Freud nesse sentido. A condensação vai ser o fenômeno em que uma única ideia, figura ou imagem pode representar múltiplas pessoas, pensamentos ou significados. Por exemplo, uma personagem no sonho que representa várias pessoas na vida do sonhador. A gente sabe que quando a gente sonha, a gente sabe que tem uma pessoa ali, mas quando vai contar esse sonho para alguém, sabe que ela representava, na verdade, um grupo, ou era uma pessoa que tinha um rosto que, na verdade, não era do rosto da pessoa que a gente sabe que ela representava. Então, todas essas possibilidades são plenamente possíveis em se tratando desse conteúdo manifesto do inconsciente. Por isso que esse processo primário e a condensação, então, vai ser a responsável por essas manifestações diferenciadas aí e livres desse encadeamento lógico de que uma ideia precisa estar presa a um único significado e esse único significado ele tem que estar atrelado a um único afeto, que é uma única pessoa que vai representar. Não, a condensação ela vai dar conta exatamente da possibilidade de muitas ideias daqui a pouco serem um afeto se conectar a muitas ideias, né, se desconectar da sua ideia original para se conectar em outra e essa outra ser um amontoado de outras tantas. Então esses processos todos são possíveis de acontecer a nível dentro dessa perspectiva inconsciente. E o deslocamento também, que é a transferência da intensidade ou carga emocional, que a gente vai chamar, Freud vai denominar de catexia, de uma ideia para outra. Então Freud vai considerar que o deslocamento é a dinâmica psíquica mais elementar. O deslocamento, inclusive, o termo já nos entrega muito do que ele significa, né? No sistema pré-consciente e consciente, ele vai dominar o processo secundário, onde a inibição da descarga e a restrição de deslocamentos e condensações são predominantes. Então o deslocamento ele vai justamente ser esse trânsito possível em relação às ideias, aos afetos, aquilo tudo que vai compor esse inconsciente, e próprio Freud vai considerar ele como a dinâmica psíquica mais elementar, presente em praticamente aí todos os fenômenos que a gente vai verificar, certo? E como terceira característica, então, lembrem-se que a condensação e o deslocamento estavam como subprocessos dentro do processo primário, que é uma das características do inconsciente, só para a gente se situar. E como terceira característica, então, viria a atemporalidade. No inconsciente, a gente não tem cronologia ou distinção entre passado, presente e futuro. No inconsciente, tudo está no presente. As experiências que a gente vive na infância vão permanecer vigentes e elas vão exercer, inclusive, efeitos na vida do indivíduo e sem se tornar, por isso, coisas do passado, né? Essa referência ao tempo ela é uma função do sistema consciente. Então vejam que a perspectiva da desorganização do inconsciente vai se fundamentar também na sua falta de compromisso com aquilo que é da ordem do tempo. A gente, para explicar as circunstâncias cotidianas, a gente utiliza dessa ferramenta cronológica para organizar as ideias, para se comunicar, conseguir se comunicar, inclusive. Mas no inconsciente, e isso a gente parece bastante claro quando a gente pensa numa dinâmica analítica, de análise, né? O quanto a gente é afetado por questões da nossa infância, por lembranças, ainda que não plenamente manifestas, mas muitas vezes eventos vão nos acionando determinados afetos, sentimentos, emoções inexplicáveis no presente, mas muito provavelmente conectados com alguma coisa
que nos marcou, que deixou seu registro na nossa composição enquanto sujeito e que tem os seus efeitos a posteriori. Por isso que várias das teorias, dos desdobramentos teóricos da teoria psicanalítica vão convocar a perspectiva do trauma, das lembranças encobridoras, das resistências, isso tudo trazendo esse grande arcabouço minêmico que nos constitui e que vai estar guardado, não no consciente, né, mas no inconsciente, em sua grande parte, de modo que vai participar das nossas vivências, mesmo após elas terem ocorrido, justamente porque no inconsciente a gente não tem tempo demarcado. Não existe um relógio que vai nos orientar, tampouco ele vai conseguir discernir o quanto um trauma infantil, eventualmente evocado por alguma circunstância da vida, muito tempo depois, vai ter de relevante perante as situações já vividas, de modo que pudesse ocorrer algum tipo de reflexão do tipo, não, mas isso é o inconsciente, tá? Estou falando como se fosse o inconsciente. Não, mas isso aconteceu na infância, não preciso me preocupar mais, isso foi alguma coisa que esse sujeito aqui já superou, bola pra frente. Com o inconsciente não funciona assim. Então, a temporalidade vai se orientar muito por esse descompromisso mesmo em relação às circunstâncias temporais da vida. E como quarta característica que a gente pode sublinhar é a substituição da realidade externa pela realidade psíquica. Aqui, bem importante também, o inconsciente não vai respeitar os limites da realidade externa. O que isso quer dizer? Aquilo que é impossível ou proibido na realidade consciente, seja por questões morais ou de factibilidade, vai se tornar possível no plano inconsciente. Onde tudo aquilo que nós não nos permitimos fazer conscientemente, lá no inconsciente, nós nos permitimos. O inconsciente ele vai ser regido pelo princípio do prazer, que vai buscar a satisfação e a inclinação ao prazer. Em contraste com o princípio de realidade que vai governar a consciência. A natureza do inconsciente é essencialmente fantástica, sendo constituída por ideias que representam desejos. Então vejam que essa questão da realidade externa, ela vai ser muito menos importante para o consciente do que a realidade psíquica, uma vez que ele é governado por desejos, por conteúdos recalcados, por questões que são atemporais, logo há reminiscências que podem surgir a qualquer momento, né, dependendo da circunstância, evocando efeitos importantes na vida desse sujeito, mesmo que incompatíveis, né, teoricamente e logicamente, conscientemente falando, em relação à sua vida atual. Justamente por conta dessas possibilidades, disso que acontece, que a gente verifica na realidade, é possível que a gente note que, por inconsciente, portanto, a realidade psíquica ela vai se sobrepor à realidade externa. Há a possibilidade de substituir a realidade externa pela realidade psíquica, em nível de importância, em nível de efeito, né, em nível de desejo, porque afinal de contas o inconsciente formado por esses desejos, né, por essa coisa faltante, ele também vai se mobilizar a partir dessas pulsões que virão, ainda que elas não possam ser satisfeitas, mas esse nível de censura e resistência não é uma atividade do inconsciente, é o que vai ser barrado ali pelas outras instâncias psíquicas que vão ter esse papel. Então vejam que o inconsciente é justamente essa terra sem lei, esse desgoverno, essa desorganização que vai dar esses impulsos, que vai ser responsável pela manifestação dessas pulsões no nosso aparelho psíquico, e aí justamente essas outras instâncias, segundo Freud, principalmente na sua primeira tópica, vão dar conta de fazer esse gerenciamento aí para que nem tudo saia, mas nem tudo também fique, por isso as manifestações do inconsciente.